Eu queria poder agradecer assim em público aqui o apoio que a editora tem recebido, né, da equipe da reitoria, a professora Sandra Mara está presente, a professora Edivar, muito obrigada, porque é o segundo ano do banquete, de um trabalho, de uma política efetivamente pública, de uma instituição pública na área cultural. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, é um texto de Clarice Lispector, lindo, maravilhoso. Com vocês, Fred Menedini e Letícia Spiller. Este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. A origem da primavera, ou a morte necessária em pleno dia. Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava serviço, embora só viesse para deixar almoço e jantar prontos. Dera vários telefonemas, tomando providências, inclusive um dificílimo para chamar o bombeiro de encanamentos de água. Fora à cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maçãs que eram a sua melhor comida. Embora não soubesse enfeitar uma fruteira, mas Ulisses acenara-lhe com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira. Viu que a empregada deixara para o jantar antes de ir embora, pois o almoço estivera péssimo, enquanto notara que o terraço pequeno, que era privilégio de seu apartamento por ser térreo, precisava ser lavado. Receberam um telefonema convidando-a para um coquetel de caridade em benefício de alguma coisa que ela não entendeu totalmente, mas que se referia ao seu curso primário. Graças a Deus que estava em férias. Fora ao guarda-roupa escolher que vestido usaria para se tornar extremamente atraente para o encontro com Ulisses, Que já lhe dissera que ela não tinha bom gosto para se vestir. Lembrou-se de que, sendo sábado, ele teria mais tempo, porque não dava nesse dia as aulas de férias na universidade. Pensou no que ele estava se transformando para ela, no que ele parecia querer que ela soubesse. Supôs que ele queria ensinar-lhe a viver sem dor apenas. Ele dissera uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem seu nome, não respondesse Lore, mas que pudesse responder: meu nome é eu. Pois teu nome é um eu. Perguntou-se se o vestido branco e preto serviria. Então do ventre mesmo, como um estremecer longínquo de terra que mal se soubesse ser sinal de terremoto, do útero, do coração contraído, veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada do corpo todo abalo. E em sutis caretas de rosto e de corpo afinal, com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra, veio afinal um grande choro seco. Choro mudo, sem som algum até para ela mesma. Aquele que ela já não havia adivinhado, aquele que não quisera jamais e que não previra, sacudida como a árvore forte, que é mais profundamente abalada que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias, então. Sentou-se para descansar. E em breve fazia de conta que era uma mulher azul, porque o crepúsculo, mais tarde, talvez fosse azul. Faz de conta que fiava com fios de ouro as sensações. Faz de conta que a infância que era hoje e prateada de brinquedos. Faz de conta que uma veia não se abrira, e faz de conta que dela não estava em silêncio alvíssimo escorrendo sangue escarlate, e que ela não estivesse pálida de morte. Mas isso fazia de conta que estava mesmo, de verdade. Precisava, no meio de faz de conta, falar a verdade de pedra opaca, para que contrastasse com o faz de conta verde, cintilante. Faz de conta que amava e era amada, faz de conta que não precisava morrer de saudade, faz de conta que estava deitada,
na palma transparente da mão de Deus. Não Lore, mas o seu nome secreto, que ela por enquanto ainda não podia usufruir. Faz de conta que vivia e não que estivesse morrendo, pois viver afinal não passava de se aproximar cada vez mais da morte. Faz de conta que ela não ficava de braços caídos de perplexidade quando os fios de ouro que fiava se embaraçavam e ela não sabia desfazer o fino fio frio. Faz de conta que ela era sábia bastante para desfazer os nós de corda de marinheiro que lhe atavam os pulsos. Faz de conta que tinha um cesto de pérolas só para olhar a cor da lua, pois ela era lunar. Faz de conta que ela fechasse os olhos e seres amados surgissem quando abrisse os olhos úmidos de gratidão. Faz de conta que tudo o que tinha não era faz de conta. Faz de conta que se descontraía o peito e uma luz douradíssima e leve a guiava por uma floresta de açudes mudos e de tranquilas mortalidades. Faz de conta que ela não era lunar. Faz de conta que ela não estava chorando por dentro. Pois agora, mansamente, embora de olhos secos, o coração estava molhado. Ela saíra agora da voracidade de viver. Lembrou-se de escrever a Ulisses contando o que se passara. Mas nada se passara dizível em palavras escritas ou faladas. Era bom aquele sistema que Ulisses inventara. O que não soubesse ou não pudesse dizer, escreveria e lhe daria o papel, mudamente. Mas dessa vez não havia sequer o que contar. Agora, lúcida e calma, Lore lembrou-se de que lera que os movimentos histéricos de um animal preso tinham como intenção libertar, por meio de um desses movimentos, a coisa ignorada que o estava prendendo. A ignorância do movimento único, exato e libertador era o que tornava um animal histérico. Ele apelava para o descontrole. Durante o sábio descontrole de Lória, ela tivera para si mesma agora as vantagens libertadoras vindas de sua vida mais primitiva e animal. Apelara histericamente para tantos sentimentos contraditórios e violentos que o sentimento libertador terminara desprendendo-a da rede, na sua ignorância animal, que ela não sabia nem sequer como. Estava cansada do esforço de animal libertado. E agora chegara o momento de decidir se continuaria ou não vendo Ulisses. Em súbita revolta, ela não quis aprender o que ele pacientemente parecia querer ensinar a ela mesma a aprender. Revoltava-se, sobretudo, porque aquela era para ela a época de meditação, que de súbito parecia ridícula. Estava vibrando em puro desejo, como lhe acontecia antes e depois da menstruação. Mas era como se ele quisesse que ela aprendesse a andar com as próprias pernas e só então, preparada para a liberdade por Ulisses, ela fosse dele. O que ele queria dela? Além de tranquilamente desejá-la. No começo, Lore enganara-se e pensara que Ulisses queria lhe transmitir algumas coisas da aula de filosofia. Mas ele disse: não é de filosofia que você está precisando. Se fosse, seria fácil. Você assistiria às minhas aulas como ouvinte e eu conversaria com você em outros termos. Pois que agora o terremoto serviria à sua histeria. E agora que estava libertada, podia até adiar para o futuro a decisão de não ver Ulisses. Só que hoje queria vê-lo. E apesar de não tolerar o mudo desejo dele, sabia que na verdade era ela quem o provocava para tentar quebrar a paciência com que ele esperava. Com a mesada que o pai mandava, comprava vestidos caros, sempre justos. Era só isso que sabia fazer para atrair. E estava na hora de vestir. Olhou-se no espelho e só era bonita pelo fato de ser uma mulher. Seu corpo era fino e forte. Um dos motivos imaginários que fazia com que Ulisses a quisesse. Escolheu um vestido de fazenda pesado,
Apesar do calor, quase sem modelo. O modelo seria o seu próprio corpo, mas enfeitar-se era um ritual que a tornava grave. A fazenda já não era um mero tecido, transformava-se em matéria de coisa, e era esse estofo que com o seu corpo ela dava corpo. Como podia um simples pano ganhar tanto movimento? Seus cabelos de manhã lavados e secos ao sol no pequeno terraço estavam da seda castanha mais antiga. Bonita? Não. Mulher. Lori então pintou cuidadosamente os lábios e os olhos. O que ela fazia, segundo uma colega, muito mal feito. Passou perfume na testa e no nascimento dos seios. A terra era perfumada com cheiro de 1000 folhas e flores esmagadas. Lori se perfumava e essa era uma das suas imitações do mundo. Ela que tanto procurava aprender a vida. Com perfume, de algum modo intensificava o que quer que ela era, e por isso não podia usar perfumes que a contradiziam. Perfumar-se era de uma sabedoria instintiva, vinda de milênios de mulheres aparentemente passivas aprendendo, e como toda arte exigia que ela tivesse um mínimo de conhecimento de si própria. Usava um perfume levemente sufocante, gostoso como humus, como se a cabeça, deitada, esmagasse o humus, cujo nome não dizia nenhuma de suas colegas professoras, porque ele era seu, era ela. Já que para Lori perfumar-se era um ato secreto e quase religioso. Usaria brincos? Hesitou, pois queria orelhas apenas delicadas e simples. Alguma coisa modestamente nua. Hesitou mais. Riqueza ainda maior seria de esconder com os cabelos as orelhas de corça e torná-las secretas. Mas não resistiu. Descobriu-as, esticando os cabelos para trás das orelhas, incongruentes e pálidas. Rainha egípcia? Não. Toda ornada como as mulheres bíblicas, e havia também algo em seus olhos pintados que dizia com melancolia: decifra-me, meu amor, ou serei obrigada a devorar-me. Agora, pronta, vestida, mais bonita quanto poderia chegar a ser, vinha novamente a dúvida de ir ou não ir ao encontro de Ulisses. Pronta, de braços pendentes, pensativa, iria ou não ao encontro. Com Ulisses ela se comportava como uma virgem que não era mais, embora tivesse a certeza de que isso ele também adivinhava. Aquele sábio estranho que, no entanto, não parecia adivinhar que ela queria amor. Mais uma vez, nas suas hesitações confusas, o que a tranquilizou foi o que tantas vezes lhe servia de sereno apoio. É que tudo o que existia com uma precisão absoluta. E no fundo, o que ela terminasse por fazer ou não fazer, não escaparia dessa precisão. Aquilo que fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, não transbordava nenhuma fração da cabeça de um alfinete. Nenhuma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existia era de uma grande perfeição. Só que a maioria do que existia com tal perfeição era tecnicamente invisível. A verdade, clara e exata em si própria, já vinha vaga e quase insensível à mulher. Bem, se não vinha clara, pelo menos sabia que havia um sentido secreto das coisas da vida. De tal modo sabia que às vezes, embora confusa, terminava pressentindo a perfeição. De novo, esses pensamentos de que, de algum modo, usava como lembrete.
de que por causa da perfeição que existia, ela terminaria acertando. Mais uma vez o lembrete agiu nela e com os seus olhos ainda escuros, agora pelo pensamento perturbado, decidiu que veria Ulisses pelo menos mais esta vez. E não era porque ele esperava por ela, pois muitas vezes Lore, contando com a já insultuosa paciência de Ulisses, faltava sem avisar em nada. Mas a ideia de que a paciência de Ulisses se esgotaria, a mão subiu-lhe à garganta, tentando estancar uma angústia parecida com a que sentia quando se perguntava: quem sou eu? Quem é Ulisses? Quem são essas pessoas? Era como se Ulisses tivesse uma resposta para tudo e isso resolvesse não dá-la. E agora a angústia vinha porque de novo descobria que precisava de Ulisses, o que a desesperava. Queria poder continuar a vê-lo, mas sem precisar tão violentamente dele. Se fosse uma pessoa inteiramente só, como era antes, saberia como sentir e agir dentro de um sistema. Mas Ulisses, entrando cada vez mais plenamente em sua vida, ela, ao se sentir protegida por ele, passara a ter receio de perder a proteção. Embora ela mesma não soubesse ao certo que ideia fazia de ser protegida. Teria, por acaso, o desejo infantil de ter tudo, mas sem ansiedade de dever dar algo em troca? Proteção seria presença? Se fosse protegida por Ulisses ainda mais do que era, ambicionaria logo o máximo, ser tão protegida a ponto de não recear ser livre, pois de suas fugidas de liberdade teria sempre para onde voltar. Por ter de relance se visto de corpo inteiro ao espelho, pensou que a proteção também não seria ser mais um corpo único. Ser um único corpo dava-lhe, como agora, a impressão de que fora cortada de si própria. Ter um corpo único, circundado pelo isolamento, tornava tão delimitado esse corpo, sentiu ela, que então se amedrontava de ser uma só. Olhou-se avidamente de perto no espelho e se disse deslumbrada: como sou misteriosa, sou tão delicada e forte. E a cor dos lábios manteve a inocência. Pareceu-lhe então, meditativa, que não havia homem ou mulher que por acaso não se tivesse olhado ao espelho e não se surpreendesse consigo próprio. Por uma fração de segundo, a pessoa se via como um objeto a ser olhado, o que poderiam chamar de narcisismo, mas, já influenciada por Ulisses, ela chamaria de gosto de ser. Encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Então é verdade que eu não imaginei. Eu existo. E pelo mesmo fato de se haver visto ao espelho, sentiu como a sua condição era pequena, porque um corpo é menor que o pensamento, a ponto de que seria inútil ter mais liberdade. Sua condição pequena não a deixaria fazer uso da liberdade, enquanto a condição do universo era tão grande que não se chamava de condição. A condição humana de Ulisses era maior que a dela, que no entanto tinha um cotidiano rico. Mas seu descompasso com o mundo chegava a ser cômico de tão grande. Não conseguira acertar o passo com as coisas ao seu redor. Já tentara se pôr a par do mundo e tornara-se apenas engraçada. Uma das pernas sempre curta demais. O paradoxo é que deveria aceitar de bom grado essa condição de manca, porque também isso fazia parte da sua condição. Só quando queria andar certo com o mundo é que se estraçalhava e se espantava. E de repente sorriu para si própria com
um sorriso amargo, mas que não era mau, porque também era ele de sua condição. Lore se cansava muito, porque ela não parava de ser. Pareceu-lhe que Ulisses, se ela tivesse coragem de contar-lhe o que sentia, e jamais o faria, se lhe contasse, ele responderia mais ou menos assim e bem calmo. A condição não se cura, mas o medo da condição é curável. Ele diria isso ou qualquer outra coisa. Irritou-a, porque cada vez que lhe ocorria um pensamento mais agudo ou mais sensato como este, ela supusesse que Ulisses era quem o teria. Ela, que reconhecia com gratidão a superioridade geral dos homens que tinham cheiro de homens e não de perfume, e reconhecia com irritação que, na verdade, esses pensamentos que ela chamava de agudos ou sensatos já eram resultado de sua convivência mais estreita com Ulisses. E mesmo o fato de seus sofrimentos serem agora mais espaçados, o que devia a Ulisses? Sofrimentos? Ser era uma dor? E só quando ser não fosse mais uma dor é que Ulisses a consideraria pronta para dormir com ele? Não vou ao encontro. Pensou então para desligar-se dele. Mas desta vez não quis que ele fosse ao bar esperá-la. Para ofendê-lo, quis dizer-lhe que não ia. Ele, que estava habituado a vê-la faltar e não avisar sequer, dessa vez, ela lhe diria que não iria, o que era uma ofensa ainda mais positiva. Lore ligou o número de telefone. Não poderei ir, Ulisses, eu não me sinto bem. Houve uma pausa. Ele afinal perguntou: É fisicamente que você não está bem? Ela respondeu que não tinha nada físico. Então ele disse: Lore. E de repente pareceu grave, embora falasse tranquilo. Lore, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de se deve comer. Apesar de se deve amar. Apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você, enquanto você esperava um táxi. Desde logo desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero. Mas eu quero inteira, com a alma também. Por isso não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Por que é que você nunca se casou? É que eu não senti necessidade. E por sorte tive as mulheres que quis. Ela se despediu. Abaixou a cabeça em pudor e alegria. Pois apesar de, ela tivera alegria. Ele esperaria por ela. Agora eu sabia. Até que ela aprendesse. Tudo estava tranquilo agora. E ao lembrar-se de sua própria imagem bíblica, ao se ter olhado antes no espelho, achou-a de algum modo bonita, que tinha que dar esse aspecto de beleza a alguém. E esse alguém só podia ser Ulisses, que sabia ver a beleza disfarçada e tão recôndita que um ser vulgar não poderia. Mas ele, a um olhar podia. Ele era um homem, ela era uma mulher. E milagre mais extraordinário do que esse só se comparava à estrela cadente que atravessa quase imaginariamente o céu negro e deixa como rastro o vívido espanto de um universo vivo. Era um homem e era uma mulher.
Ela que tantas vezes chegara a odiar Ulisses, mesmo continuando a fazer com que ele a desejasse. Ah! Gritou-se de repente, que o Deus me ajude a conseguir o impossível. Só o impossível me importa. Mas antes de dizer isso, ele parou inteiramente com os lábios apertados e olhou-a de alto a baixo. Afinal disse: de dia eu telefono para você. Com desespero de fêmea desprezada, ouviu o carro se afastar. A visão de Ulisses tirara-lhe o sono. Olhou-se de corpo inteiro ao espelho para calcular o que Ulisses vira. E achou-se atraente. No entanto, ele não quisera entrar. Esperou sem pressa pela madrugada. A melhor luz de se viver era a madrugada. Leve. Tão leve promessa de manhãzinha. Ela sabia disso. Já passara inúmeras vezes por isso. Como para um pintor que escolhe a luz que lhe convém, Lore preferia para a descoberta do que se chama viver essas horas tímidas do vago começo do dia. De madrugada ia ao pequeno terraço, e quando tinha sorte, era madrugada com lua cheia. Tudo isso ela já aprendera através de Ulisses. Antes ela evitara sentir. Agora ainda tinha, porém, já com leves incursões pela vida. Mas da lua ela não tinha receio, porque era mais lunar que solar, e via, de olhos bem abertos nas madrugadas tão escuras, a lua sinistra no céu. Então, ela se banhava toda nos raios lunares, assim como havia os que tomavam banho de sol, e ficava profundamente límpida. Nessa madrugada fresca foi ao terraço e, refletindo um pouco, chegou à assustadora certeza de que seus pensamentos eram tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Ela simplesmente sentira, de súbito, que pensar não lhe era natural. Depois chegara à conclusão de que ela não tinha um dia a dia, mas sim uma vida a vida. E aquela vida que era sua nas madrugadas era sobrenatural, com suas inúmeras luas banhando-a de um prateado líquido tão terrível. Por que você veio para o Rio? Não existem escolas primárias em Campos? Eu não queria. Eu não queria me casar. Queria certo tipo de liberdade, que lá não seria possível sem escândalo. Vou começar pela minha família. Lá tudo se sabe. Meu pai me manda mesada porque o dinheiro da escola eu não poderia. Quantos amantes você já teve? Não foram propriamente amantes, porque eu não os amava. Nas férias. Nas férias, como agora, por exemplo, você não se sente muito sozinha? Antes de mim, quero dizer. Alguma companhia eu tenho, porque eu sempre posso conversar um pouco com a empregada antiga que vem por algumas horas arrumar a casa e deixar pronto o almoço, o jantar. E tem a cartomante. A cartomante que de vez em quando eu visito. Ele não riu. E de amigas, você não sente falta? Mas a cartomante é minha amiga. Ela nem me cobra consulta. Eu estava cansada de viver em companhia de 4 irmãos, de meu pai, de todos aqueles conhecidos e conhecidas. Amiga só tive quando estudava. Agora eu prefiro ficar sozinha. Escuta, Lore, você sabe muito bem como eu conheci você. E eu quero de propósito relembrar. Você estava esperando um táxi e eu, depois de olhar muito para você, pois fisicamente você me agradava,
nada. Simplesmente abordei você com um começo de conversa qualquer sobre a dificuldade de encontrar um táxi àquela hora e tal, e ofereci-lhe levá-la no meu carro para onde você quisesse. No fim de 5 minutos de rodagem, convidei você para um uísque que você, sem nenhuma relutância, aceitou. E com os seus amantes, você foi abordada na rua? Claro que não! Eu não quero falar deles. Eles não tinham importância senão relativa e passageira. E eu não pergunto sequer se você agora mesmo não tem um amante. Ficaram calados. Ele talvez pensando com cautela que era a sua primeira cena de ciúmes. Ela feliz, pensando que essa era a sua primeira cena de ciúmes. Quantos amantes você teve? 5! Mas nas suas viagens é impossível que você nunca tenha estado entre laranjeiras, sol e flores com abelhas. Não é só o frio, mas o escuro, mas também o resto. Não, essas coisas não são para mim. Eu sou mulher de cidade grande. Em primeiro lugar, Campos não é o que se chama de cidade grande, né? E depois essas coisas como símbolos são para todo mundo. É porque você não aprendeu a tê-las. Isso se aprende? Laranjeiras, sol, abelhas nas flores. Aprende-se quando já não se tem como guia forte a natureza de si próprio. Lori, ouça. Pode-se aprender tudo, inclusive a amar. E o mais estranho, Lori, pode-se aprender a ter alegria. Diga o que você quer que eu aprenda. O cântico dos cânticos? Talvez, por que não? Você diz isso porque está pronto. Pronto em todos os sentidos eu nunca estarei, Lori. Mas não me engano. Eles silenciaram. Ulisses pediu mais uma dose de uísque. Por que você me dá a impressão de que voluntariamente se separou das pessoas? Um dia eu digo para você, se tiver coragem de falar muito. Era raro ele se mostrar claramente mais sério. Lori reconhecia que ele tinha uma concentração, intensidade, delicadeza e discrição. Embora tudo fosse quase sempre encapado por um tom leve para não mostrar emoção. Sabe, Lori, depois que eu encontrei você umas 3 ou 4 vezes, e por Deus, talvez tenha sido exatamente da primeira vez que eu vi você, eu pensei que poderia agir com você com o método de alguns artistas, concebendo e realizando ao mesmo tempo. É que de início eu pensei ter encontrado uma tela nua e branca, só faltando usar os pincéis. Depois é que descobri que se a tela era nua, era também enegrecida por fumaça densa, vinda de algum fogo ruim e que não seria fácil limpá-la. Não, conceber e realizar é o grande privilégio de alguns, mas mesmo assim eu não tenho desistido. Não. Continuou ele falando como se ela não estivesse ali. Não é mesmo com bons sentimentos que se faz literatura? A vida também não. Mas há algo que não é bom sentimento. É uma delicadeza de vida que inclusive exige a maior coragem para aceitá-la. Lori ficou quieta. Percebia que ele pensava alto, que ela não precisava entender. Mas era tão bom ouvir. Ela também quis se fazer ouvir. E disse, com alguma voluptuosidade na voz, o que nada combinava com ela, e fez com que ele erguesse em interrogação as sobrancelhas.
Estive lendo um dia um filósofo, sabe? Uma vez eu segui um conselho dele e deu certo. Era mais ou menos isso. É só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos é que começamos a saber. Então pensei em você, que não fala uma palavra de filosofia comigo, e quando estamos juntos, pois é, quando estamos juntos você até parece um sábio que não quer ser mais sábio e até, sabe, se dá o luxo de disfarçadamente se angustiar com qualquer um de nós. Ulisses estava atento. Lore continuou. Parece tão fácil à primeira vista seguir conselhos de alguém. Seus conselhos, por exemplo. Já agora ela falava sério. Seus conselhos. Mas existe um grande, maior obstáculo para eu ir adiante. Eu mesma tenho sido a maior dificuldade no meu caminho. Com enorme esforço que eu consigo me sobrepor a mim mesma. Ela jamais falara tantas palavras em seguida. Por isso queria evitar o principal. De repente, porém, notou que se não dissesse o final, nada teria dito. Então, eu sou um monte intransponível no meu próprio caminho. Mas às vezes, por uma palavra tua ou por uma palavra lida, de repente tudo se esclarece. Sim, tudo se esclarecia. Tudo se esclarecia. E ela surgia de dentro de si mesma, quase com esplendor. Disse Ulisses, mas você se engana. Eu não dou conselhos a você. Eu simplesmente, eu acho que o que eu faço mesmo é esperar. Esperar talvez que você mesma se aconselhe. Eu não sei, Lore. Juro que eu não sei. Às vezes me parece que eu estou perdendo tempo. Às vezes me parece que, pelo contrário, não há modo mais perfeito, embora inquieto, de usar o tempo do que te esperar. Você sabe rezar? Que? Não rezar o Padre Nosso, mas pedir para si mesma. Pedir o máximo a si mesma. Não sei se eu sei, eu nunca tentei. Isso é um conselho? Acho que foi. Esqueça o que eu disse. Mas ela não esqueceu. Lavava o rosto devagar, penteava-se devagar, já de camisola para dormir. Adiava. Escovou mais uma vez os dentes. Sua testa estava franzida, sua alma trêmula. Ela sabia que ia tentar rezar e assustava-se, como se o que fosse pedir a si mesma e ao Deus precisasse de muito cuidado, porque o que pedisse, nisso seria atendida. Foi até a geladeira, bebeu um copo de água, agia como se tivesse sido hipnotizada por Ulisses. E ainda com um ínfimo movimento de revolta contra o hipnotismo, e a que parecia ter sido sujeita, fazia adiar o que viesse. Pedir. Como é que se pede? E o que se pede? Pede-se vida? Pede-se vida. Mas já não se está tendo vida? Existe uma mais real. O que é real? E ela não sabia como responder. Às cegas, teria que pedir. Mas ela queria que, se fosse às cegas, pelo menos entendesse o que pedisse. Ela sabia que não devia pedir o impossível. A resposta não se pede.
a grande resposta não nos era dada. É perigoso mexer com a grande resposta. Ela preferia pedir humilde e não à sua altura, que era enorme. Lore sentia que era um enorme ser humano e que devia tomar cuidado, ou não devia? A vida inteira tomara cuidado em não ser grande dentro de si, para não ter dor. Não devia pedir mais vida. Por enquanto, era perigoso. Então, ajoelhou-se trêmula junto da cama, pois é assim que se rezava, né? E disse, baixo, severo, triste, calejando sua prece com um pouco de pudor: alivia minha alma. Faz com que eu sinta que tua mão está dada à minha. Faz com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faz com que eu sinta que amar é não morrer. Que a entrega de si mesmo não significa morte. Faz com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faz com que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faz com que eu me lembre que também não há explicação porque um filho quer o beijo de sua mãe, e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito. Faz com que eu receba o mundo sem receio, pois para esse mundo incompreensível eu fui criada, e eu mesma também incompreensível. Então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que eu durmo. Faz com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faz com que eu perca o pudor de desejar que na hora de minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha. Amém. Não era à toa que ela entendia os que buscavam o caminho. Não era à toa. Como buscava arduamente o seu, e como hoje buscava com sofreguidão e aspereza o seu melhor modo de ser, o seu atalho, já que não ousava mais falar em caminho. Agarrava-se ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo, mas o atalho, com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde ela fosse finalmente ela, isso só em certo momento indeterminado da prece ela sentia. Mas também sabia de uma coisa: quando estivesse mais pronta, passaria de si para os outros. O seu caminho era os outros. Quando pudesse sentir plenamente o outro, estaria salvo e pensaria: eis o meu ponto de chegada. Mas antes, precisava tocar em si própria. Antes, precisava tocar no mundo.